Você sabia que 60% ou mais das pessoas que têm dor na coluna e as articulações em torno da coluna, elas não procuram atendimento especializado por medo do provável diagnóstico ser grave? Exatamente, isso é um número elevadíssimo de pessoas evitando um tratamento que somente em 2% dos casos é realmente algo considerado grave. Bom, esse número me chama atenção e eu não sei você, mas é muito mais interessante, seja qual for esse diagnóstico, que ele seja tratado de uma maneira mais precoce. Meu nome é Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta especializada no tratamento de dores e idealizadora do programa Movimento Vencedor. E nesse vídeo de hoje nós vamos comentar sobre quais são os parâmetros que você deve observar no seu corpo para você entender o momento de você procurar uma ajuda especializada para tratar o seu problema. Quando eu digo sobre tratamento, eu não estou dizendo atividade física, alguma coisa ligada a uma conduta medicamentosa exclusivamente, tá? Do ponto de vista músculo-esquelético, principalmente ligado aos problemas da coluna, a medicação ela é um coadjuvante. Ela simplesmente atenua os sintomas, mas raramente ela está indo na causa do problema. De modo que se você não faz um tratamento eficiente para o teu problema, ele tende a voltar e cada vez mais forte. E você fica ali naquela operação tapa-buracos, né? Sabe aquela estrada, aquela rua da sua cidade que sempre tapam os buracos e eles sempre voltam a abrir, cada vez maiores, cada vez um buraco vai juntando com o outro, fazendo aquela cratera ali no chão? Pois é exatamente isso que acaba acontecendo com o nosso corpo, à medida em que a gente não aborda da maneira adequada, com um tratamento eficiente sobre a causa daquele problema. A reabilitação é o que prepara o seu corpo para você retomar a sua vida normal, seja ela profissional, a sua atividade física, o seu hobby, seja o que for. Saiba também que evitar qualquer uma dessas atividades não significa que o seu problema está resolvido. Pode até te dar a sensação de que você melhorou e aliviou aquele problema, mas certamente o seu problema ainda continua ali, precisa ser tratado, seja a situação que for. Vamos aos parâmetros que você precisa observar no seu corpo. Vamos focar aqui em relação à coluna lombar, mas você também pode pensar nesses movimentos para a torácica e para a cervical. O movimento mais funcional da coluna, que se não tiver legal, se você não tiver conseguindo fazer em uma plena forma, isso pode ser um prenúncio de um problema futuro, que é inclinar para frente. Então você inclinar para frente pode tomar como referência a ponta dos dedos no chão. Essa é a referência de funcionalidade básica para o movimento da coluna para frente. E para trás também, então apoiando a mão na nádega, você inclinar seu corpo lá para trás também é um parâmetro importante de ser considerado. Você não deve sentir dor e desconforto ao fazer nenhum desses movimentos. O segundo movimento é sentar e levantar de uma cadeira sem sentir dor. Você poder passar um certo tempo sentado e levantar sem sentir dor e desconforto. Quando começa a sentir que você, ao ficar um tempo sentado, levanta dessa posição, mas que custa erguer o corpo, demora alguns passos, você fica com rigidez para erguer o corpo totalmente, também você está precisando recuperar essa funcionalidade. É sinal de que ali tem algum problema, alguma obstrução, alguma coisa não está se entendendo dentro dos personagens ali da sua coluna. O terceiro parâmetro é agachar. A gente precisa poder agachar, né? Você abaixar, dobrar os joelhos, com os pés apoiados no chão, pelo menos a uma distância de você pegar algo no chão e se levantar.
Isso é super importante, porque ao perder essa funcionalidade, geralmente essa é a primeira que as pessoas perdem, elas começam então a sobrecarregar demais a coluna. E ao sobrecarregar a coluna, você começa a criar problemas em diversos pontos do seu corpo. O quarto parâmetro é poder caminhar. A Organização Mundial de Saúde, ela dá a referência de 10.000 passos por dia como sendo um parâmetro de saúde, né? De você estar ali entre um dos parâmetros referência internacional de saúde. Então, imagina, você dá uma volta na quadra da sua casa, do quarteirão da sua casa. Se isso te causa um desconforto intenso, significa que você também não está com um parâmetro adequado de saúde. Veja, são coisas muito simples, né, que eu estou colocando aqui para vocês terem por base. É inclinar para frente e para trás, é sentar e levantar sem sentir dor e sem precisar usar as mãos, é agachar e levantar, é poder fazer uma breve caminhada que seja de 20, 30 minutos, né? Chegando até 1 hora e 10, se você chegar lá aos 10.000 passos, a tendência é chegar até 1 hora e meia, mais ou menos, tá? No detalhe, 10.000 passos não precisa ser de uma vez, pode ser acumulado em um dia, tá? Esse parâmetro de 10.000 é sobre 24 horas. O quinto elemento, o quinto parâmetro é você poder levantar um peso de 10% do seu peso corporal, ok? Então, calcula aí, 10% do teu peso corporal, você tem que poder carregar esse peso sem o menor problema. Se você tem problemas para fazer isso, aí é um sinal de que você realmente precisa melhorar essa funcionalidade. Bom, o sexto parâmetro é um parâmetro que você precisa adequar à sua atividade predominante no dia a dia. Observe, dentre as atividades que você faz, seja uma atividade doméstica, seja uma atividade profissional, seja um trabalho de escritório, qualquer que seja a sua atividade, observe qual é a rotina mais comum. É ficar sentado o dia todo? É passar pano o dia todo? É fazer levantamento de certos pesos o dia todo? E você vai ter como parâmetro os primeiros sintomas que você começa a sentir quando você realiza essas atividades. Então, tenha como base o seu normal. Qual é o seu normal? A sua referência normal, ok? Para que você possa saber, não estou normal. Ou então, sim, estou fazendo isso com tranquilidade. Aí você começa a pontuar entre esses parâmetros que eu citei até agora, qual é a sua nota. Se você sente que pelo menos 3 desses parâmetros que eu citei aqui agora estão afetando a sua vida, você precisa sim procurar uma ajuda profissional para que você trate esse problema o mais rápido possível e que ele não se agrave, não afete várias áreas da sua vida. E o sétimo e último parâmetro é a sua confiança no seu corpo. Qual nível de confiança você tem, por exemplo, se você tiver que fazer uma viagem, se deslocar por um tempo maior, se você precisar fazer um intensivo em alguma área do seu serviço, se você teve que dobrar o seu expediente, se você teve que fazer algo a mais, você está preparado? Tem confiança para isso? Precisou fazer uma mudança de casa, né? Então, você precisa ter a noção de que se você tem a confiança no seu corpo, é sinal de que você tem uma margem boa para você executar aquelas funções, aquelas tarefas, né? Ou então, se você não tem essa confiança, você percebe assim, se saiu um pouquinho ali do esquema do seu dia a dia, ou então que você fez um pouquinho de esforço a mais do que aquilo que você está acostumado, já sente aquele problema afetar, passou da hora de você procurar ajuda profissional, tá? Bom, fala pra mim, conta pra mim aqui nos comentários, você tem algum desses sintomas, desses parâmetros fora da normalidade? Como que você se sente perante eles? Conta aqui pra mim, eu vou querer saber como é que tá a média do pessoal aqui do canal em relação a esses sintomas, a esses parâmetros.
Então é isso, ficamos por aqui e nós nos encontramos no próximo vídeo. E não deixe de aparecer nas lives na segunda-feira às 20 horas. A gente sempre traz temas de extrema relevância. Se você quer cuidar melhor de você, cuidar melhor desse maior bem que nós temos, que é a saúde, esteja comigo. Eu vou adorar ter a sua presença lá. Quem sabe responder alguma dúvida que você tenha, ok? Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.